Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa e até o seu coração com a mensagem da Palavra de Deus. E nesses dias conversando refletindo, melhor dizendo, sobre esses encontros entre Jesus e algumas pessoas. Hoje, de maneira muito especial, mais um encontro que a gente pensou e separou para você. Esse encontro é entre Jesus e Paulo. Jesus que se encontra com Paulo, hoje nós chamamos de São Paulo, não é? Mas antes de tudo isso, encontro com Saulo, aquele que era o perseguidor, e você conhece muito bem essa história. Mas na verdade esse encontro aconteceu, lógico, depois, muito depois da morte e da ressurreição de Jesus. A gente pode até dizer assim, mas Jesus presencialmente, como alguns outros, não estava ali para conversar com Paulo ou com Saulo. Mas é o encontro de fato pela sua fé. Alguém que conhece e tem uma necessidade muito maior de procurar o próprio Cristo, e ali, nesse encontro, é que acontece um belo dado para nós, que é o dado da fé. Quando a gente fala desse encontro, eu tenho por mim a primeira coisa, né, ao ler essa passagem bíblica, esse encontro. Havia um interesse maior de Saulo, que hoje nós chamamos de Paulo, naquele momento torna-se Paulo, vamos tomar isso como referência. É uma busca dele em relação àquilo que ele fazia. Nós já vimos aqui alguns desses encontros em que aquela pessoa que é encontrada por Jesus ou que se faz encontrar por Jesus, ela tinha uma referência ou um desejo, melhor dizendo assim, um desejo de saber de fato quem era aquele homem e o que é que ele tinha como proposta de vida. Já que naquele tempo várias pessoas, vários profetas, vários mestres, digamos, eram seguidos por vários discípulos e cada um com proposta de vida. E eu tenho para mim que Paulo tinha essa necessidade de querer saber quem de fato era Jesus. Por mais que naquele momento ele não estava indo ao encontro de Jesus ou procurando Jesus. Ao contrário, ele vai para mais uma missão de perseguir, de procurar fazer com que o que ele chamava de verdadeira religião deveria ser seguida e claro, em todos os sentidos. Então aquelas pessoas que estavam fora desse contexto, Paulo, claro, as perseguia porque elas precisavam conhecer de fato quem era Deus. E aí é que dá esse encontro que a gente chama um encontro não só bíblico, mas um encontro de duas pessoas que precisavam não provar uma para outra o que cada um era, ou quem era verdadeiro ou quem não era verdadeiro, mas para mostrar a Paulo que a sua insubordinação a Deus era algo muito mais complicado do que ele pudesse imaginar. Claro, Paulo era um fiel seguidor da sua religião, tanto que o fato de perseguir os cristãos para ele não era um problema, ele estava cumprindo de fato aquilo que Deus havia pedido dele. Mas quando ele faz esse encontro com Jesus, ali a coisa se torna muito maior, porque ele percebe que uma atitude sua simples de perseguir, naquele momento, torna-se para ele um motivo de redenção da própria vida. E isso deve ficar muito claro para nós. Colocar diante de Deus, às vezes, essa nossa autossuficiência e, de fato, perceber que a gente precisa oferecer muito mais a Deus. Tirando de nós essa autossuficiência ou a presunção ou orgulho, o que quer que seja, que nome você vai dar para isso, mas que às vezes nos afasta de Deus. E qual é o exemplo básico disso? É quando a nossa oração ela é muito racional. Eu paro, por exemplo, para rezar e a minha oração ela vem muito da minha cabeça, das minhas necessidades, daquelas coisas que eu preciso viver, que eu preciso que Deus me dê uma mão sobre aquele ponto. Então é uma oração racional. Eu tomo aquele momento para com Deus e não vivo isso plenamente, e não sinto isso plenamente. É quando eu preciso, na minha oração, ter respostas de Deus sobre as coisas. Por que isso acontece comigo? Por que aquela coisa aconteceu ali? Por que tem essas tragédias no mundo? Quando a minha oração ela parte desses não equívocos de realidade, mas naquele momento de oração, eu perco a noção exata de que aquele momento que eu estou com Deus é de fato um momento para eu silenciar, ou para eu me encontrar de fato com Ele. E aí torna-se de fato um momento racional, de coisas que eu preciso dizer para Deus, mas não sentir de Deus. Quando a gente se refere a essa questão da oração racional, é porque nós não percebemos quando isso acontece normalmente na nossa vida.
Como padre, por exemplo, quando eu percebo que as minhas orações, ou quando eu vou celebrar a missa, parece-me que é algo automático, isso é a racionalidade da minha oração. Isso eu não posso deixar acontecer, porque senão eu perco a referência da graça. Por isso que esse encontro de Jesus com Paulo se dá justamente pela graça. Alguém que tem a intenção de perseguir e no início desse caminho tudo muda. E é aquilo que pode acontecer comigo e que pode acontecer com você. Por isso que quando você perceber que a sua oração está ficando assim, de maneira automática ou racional, é sinal de que você precisa mudar. É sinal de que alguma coisa você precisa fazer para que esse dado da graça não se perca nesse seu encontro com Jesus. A vantagem é essa. Rezou, percebeu que há alguma aridez, alguma frieza nisso, é hora de mudar e de perceber como é que está sendo esse encontro seu com Jesus. Muito bem, você vai receber a bênção muito especial para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.